Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kissila e trago para vocês um testemunho que o irmão Francisco Israel compartilhou em seu canal recentemente. De um garoto jovem que já tinha tirado muitas vidas, que vivia no meio do crime, mas que no momento mais assustador da vida dele, quando ele estava morrendo, ele disse que sentiu demônios puxando a alma dele para o inferno e quando já não tinha mais saída, algo surpreendente aconteceu. Eu peço que você leve tudo isso em oração, prove, teste e discirna, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Eu deixo vocês com essa tradução e que Deus os abençoe. Olá, irmãos e amigos. Eu vou contar a vocês uma história muito interessante que me aconteceu no ano de 2018 e 2019. Aconteceu que certa vez eu estava dirigindo meu carro e um pneu furou, um prego ficou preso no meu pneu e eu tive que parar para descer e pegar o estepe. E eu fui trocar o pneu e colocá-lo no lugar. Depois disso, fui procurar um lugar onde pudesse consertar o pneu, onde eu pudesse remendá-lo. E acabei entrando em um bairro onde normalmente eu não entrava, eu não passava por ali, mas eu encontrei uma borracharia. Mas estava fechada. E mesmo assim eu parei ali. Eu não sei por que eu parei ali. Eu vi que estava fechado, mas às vezes Deus nos leva a fazer coisas que nós não sabemos por quê, mas é só Deus nos guiando. Eu desci e vi que estava fechado, mas pensei, bom, ainda não é tarde, talvez eles estejam só almoçando. Mas enquanto eu verificava se estava aberto ou fechado, eu vi um rapaz relativamente jovem. E ele me disse, me deixaram trancado aqui, eu não tenho a chave, mas me passa o pneu por cima da grade, eu conserto para você, devolvo e você me paga. Aquilo me pareceu estranho, mas eu disse, tudo bem. Peguei o pneu, que era pesado, e com esforço joguei por cima da grade. Ele pegou do outro lado e começou a consertar. E todos os instrumentos que ele precisava para consertar o pneu não estavam longe, então estava bem perto da grade. Eu aproveitei para começar a pregar para ele. Eu não perco uma oportunidade de ganhar almas para Jesus. Comecei a anunciar o evangelho, a falar sobre arrependimento, e ele começou a me fazer perguntas. Eu percebi nele muito interesse, disposição e abertura de coração. Mas também percebi que ele estava em pecado, falava palavrões, palavras corrompidas, ouvia músicas corrompidas e me fazia perguntas muito interessantes sobre demônios, sobre o que fazer quando um demônio te ataca, quando você sente que está sendo perseguido. Então eu comecei a explicar a doutrina que Jesus ensinou, que em seu nome podemos expulsar demônios, que podemos repreender o demônio em nome de Jesus e se arrependermos dos nossos pecados, nos convertemos a Cristo. Falei sobre o poder do sangue de Jesus e outras coisas, e eu pensava, que coisa boa, um jovem interessado nas coisas espirituais e na palavra de Deus. Eu via que ele tinha disposição para ouvir, mas ainda estava em pecado e precisava ser guiado ao arrependimento. Você sente uma alegria dentro de você quando uma alma quer ouvir o Evangelho, quando alguém escuta com interesse e com atenção, e demonstra disposição para mudar. Isso pode ser discernido, pode ser sentido. Então eu continuei, nossa conversa durou cerca de 40 minutos, e depois que terminei de pregar, eu já estava indo embora, mas ele, como que confiando em mim, disse que queria me contar a vida dele. E eu disse, claro. Ele me perguntou, você sabe por que eu estou trancado aqui? E eu disse, não. Ele me respondeu, eu estou trancado porque eu estou em reabilitação e também porque estão me procurando. A polícia está atrás de mim, querem me prender. E eu perguntei, o que você fez? E ele me disse, eu não quero ir para a prisão, mas se me encontrarem vão me prender. Então ele me disse algo que me impactou profundamente. Eu era escolta de um narcotraficante famoso. Ele era responsável pela segurança dele, andava com ele para todos os lados. E ele me contou que fazia parte da guarda pessoal desse homem. Aquilo me impressionou muito porque ele era jovem, muito jovem. Então aquilo realmente me impactou e ele começou a me contar que esteve em vários confrontos, que matou pessoas. Segundo ele me disse, eu não matei ninguém inocente, só matei pessoas más. E eu expliquei a ele que não importava se ele considerava alguém bom ou mal, matar é matar, é pecado. E também é um crime, porque a justiça pertence ao Estado.
E eu disse a ele: Deus declarou, minha é a vingança e darei a retribuição. Não se vingue por si mesmo. E tentei levá-lo ao arrependimento, corrigir esses pensamentos errados que ele tinha. Se a pessoa é má, podemos matá-la, mas se não for, então não. Eu disse: não, isso é homicídio, é assassinato. Então ele me contou algo da infância dele. Disse que quando era bebê seus papais eram cristãos. Mas aconteceu que quando ele ainda era muito pequeno, seus pais morreram e ele ficou órfão. Por causa da dor de ter perdido os pais tão cedo, ele cresceu, virou adolescente e acabou entrando nos caminhos errados. Terminou no narcotráfico, onde ele permaneceu por vários anos e fez muitas coisas ruins. Então ele me contou que certa vez estava em uma caminhonete com outros integrantes do grupo criminoso e houve um tiroteio. Eles foram cercados e ele me contou como todos os que estavam com ele no veículo foram mortos. Todos morreram. E ele disse que naquele momento sentiu como se alguém abrisse a porta e o puxasse para fora. Mas ele levou vários tiros e perdeu a consciência. E então ele me disse: eu vou te contar o que eu vi porque eu estava morrendo. Ele me contou que quando perdeu a consciência naquele chão, naquele lago de sangue, ele viu como 2 demônios pegarem seus pés e começarem a puxá-lo para baixo. Ele disse que sentiu como se estivesse sendo arrastado para uma escuridão total, impenetrável, como se fosse um abismo, um buraco que descia até o centro da terra. Ele me disse, quando aqueles 2 demônios pegaram meus pés com uma força extrema, eu não podia lutar contra eles, eles eram muito mais fortes do que eu. Eu era como um pedaço de papel comparado à força deles. Era uma força extremamente forte, com ódio, com ferocidade. Então, enquanto eu estava morrendo ali, sangrando na rua, eles começaram a puxar a minha alma para o centro da terra. Eu sentia que estava sendo levado para baixo, que estava me perdendo para sempre. E meus pés começaram a entrar em uma espécie de lama negra muito quente. E eu sabia que se entrasse completamente naquela lama, eu estaria perdido para sempre. Um demônio segurava um pé e o outro. E começaram a puxar a minha alma para o centro da terra. E quando meus pés entraram naquela lama quente, eu senti uma dor que não existe na terra. Era extremamente quente, era uma lama negra que queimava minha alma. E eu estava afundando cada vez mais e mais e mais. Então comecei a lutar com todas as minhas forças para que aqueles demônios não me puxassem para o centro da terra. Eles eram seres extremamente malignos, perversos, depravados e odiavam a minha alma. Eles me puxavam com uma ferocidade tremenda para dentro daquela lama negra quente, para o centro da terra. E eu lutava com todas as minhas forças, com tudo o que eu tinha, mas eu sabia que não podia vencer. Quando já estava prestes a afundar, todo o meu corpo, meu rosto, meus braços estavam quase desaparecendo dentro daquela lama. E quanto mais o meu corpo afundava, mais eu queimava. Debaixo daquela lama, minha pele estava completamente em chamas, ardendo com uma dor extrema. Estava tudo completamente escuro, mas eu conseguia ver sem ver. Eu vi os demônios mesmo sem ver que, enquanto eu lutava, de repente apareceu uma mão, um braço branco poderoso que me segurou e me puxou. E ele era mais forte do que os demônios. E ele me arrancou dali, arrancou meu corpo daquela lama com muita força. Ele me libertou das garras daqueles demônios que me seguravam pelas pernas. E no mesmo instante, quando eu fui tirado dali, eu abri os olhos. E eu estava no hospital, na terapia intensiva. Abri os olhos e todos os que estavam comigo naquele veículo, todos morreram. E eu fiquei completamente impressionado, ouvindo cada palavra que saía da boca daquele jovem. Eu fiquei muito impressionado. E ele me disse, eu me recuperei dos ferimentos, saí do hospital e aqui estou. Mas não faz muito tempo que isso aconteceu. Estou aqui escondido porque a polícia está me procurando para me prender. Ele dizia que tinha uma condenação de cerca de 30 anos.
que ele não queria ir para a prisão. E ele me dizia, ore por mim, peça a Deus, eu não quero ir para a prisão. E ele me perguntava, qual é o propósito de Deus na minha vida? Ele pode me perdoar? E eu respondi, sim, ele pode te perdoar. Mas você precisa se arrepender de todos os seus pecados. Precisa abandonar essas músicas que você ouve, essas palavras que você fala, arrepender-se de todo o seu coração e pedir ao Senhor Jesus que te lave, que te limpe com o seu sangue precioso. E então eu disse algo que ele não queria ouvir. Eu disse que ele precisava pagar pela condenação. Eu sei que você não quer ir para a prisão, mas você precisa. A justiça precisa ser cumprida. Talvez seja difícil para você ouvir isso. E se a polícia te encontrar, humilhe-se diante de Deus. Ele pode te dar graça. E talvez a sua pena seja reduzida, se for da vontade do Pai, mas você precisa ir para a prisão. Ele não gostou do que eu disse, mas ainda assim me perguntou, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Ele queria entender por que Deus tinha dado a ele uma segunda chance. Porque aqueles demônios que o estavam puxando para o inferno não conseguiram levá-lo. Porque todos os outros morreram naquele dia e ele foi o único que recebeu graça. Porque aquela mão poderosa, branca, resplandecente, o tomou e o tirou dali. Então eu disse a ele, isso foi a graça de Deus, uma graça extraordinária por causa das orações dos seus pais. Quando você era pequeno, antes de morrerem, eles oraram ao Pai Celestial, pedindo que tivesse misericórdia de você, que cuidasse de você, que não se esquecesse de você. E o Pai lá do céu se lembrou das orações que seus pais fizeram por você e estendeu graça e misericórdia sobre a sua vida, mesmo quando você merecia o inferno. Por tudo o que você fez, Deus se lembrou das orações dos seus pais e te deu uma nova oportunidade. E Deus me enviou até aqui. Meu pneu furou. Eu vim parar aqui, um lugar por onde eu nunca tinha passado, essa borracharia que eu nem conhecia, que estava fechada, e mesmo assim eu parei. Eu deveria ter ido embora, mas o Espírito Santo me trouxe até aqui para anunciar a você o Evangelho de Jesus Cristo e te dizer que Deus está te dando mais uma oportunidade de salvação. Não rejeite, não despreze essa oportunidade, porque se você voltar para o narcotráfico, não haverá uma segunda chance. E então você irá para o inferno. Os que morreram naquele dia estarão em condenação eterna. Não despreze essa oportunidade, porque pode ser que ela nunca mais volte. E ele ficou me olhando com os olhos bem abertos, refletindo profundamente, percebendo que tudo aquilo era verdade, que o Deus Todo-Poderoso teve misericórdia por causa das orações dos seus pais. Mas agora a decisão é sua. Você quer seguir o caminho dos seus pais em Cristo Jesus e encontrá-los no reino de Deus? Ou quer seguir para a condenação eterna? Naquele momento eu senti no meu espírito que eu estava em perigo naquele lugar, que havia criminosos por perto e que eu precisava sair dali rapidamente. Eu estava pregando o evangelho para um sicário, então eu fui direto com ele. Expliquei tudo o que ele precisava fazer, começar a ler a Bíblia, um capítulo do Novo Testamento e um capítulo do Antigo Testamento todos os dias, pela manhã. Uma oração, 1 hora de oração, prostrado no chão com o rosto na terra. E o mesmo à noite, cortar todo o pecado, jejuar, porque ele precisaria de libertação de demônios. E eu mostrei a ele como seguir o caminho de Jesus e obedecer ao Evangelho. Então eu senti que era hora de ir embora. E dei a ele alguns folhetos e fui embora, entregando a vida dele à graça de Deus. E quero dizer a vocês que quando oramos por alguém, pedindo a Deus que salve essa pessoa, talvez passe anos, como aconteceu com esse jovem, mas Deus tem o tempo certo, o dia exato, em que Ele dará uma oportunidade. Mas há algo importante, que Deus não obriga ninguém, o livre-arbítrio existe e Deus não vai forçar ninguém a se arrepender, nem a se converter a Jesus. Mas naquele momento, quando ele já estava a caminho do inferno, Deus deu a ele mais uma oportunidade.
para que ele dissesse qual caminho quer seguir. Quando oramos por alguém, Deus faz milagres, faz maravilhas, mas nunca força ninguém a se converter. E já se passaram vários anos, isso aconteceu em 2018. O que será que aconteceu com esse jovem? Já passaram 10 anos, eu não sei, nunca mais o vi. E nem quis voltar àquele lugar, senti no meu espírito que Deus me disse, não volte. Você cumpriu a sua missão. Você levou o Evangelho e eu espero que ele não tenha voltado para o caminho errado. Eu espero que ele tenha lutado para vir a Cristo e alcançar a salvação. E eu quis compartilhar essa história com vocês, esse testemunho, para sairmos e pregar o Evangelho, porque lá fora existem muitas almas que precisam ser salvas. Diga a Deus, Pai Santo, guia os meus passos, as pessoas certas que precisam ouvir o Evangelho. Aos teus escolhidos, a pessoas pelas quais talvez alguém tenha orado por anos e que precisam ouvir a tua verdade. Esse foi o testemunho, irmãos, e essa foi a história que eu queria compartilhar com vocês. Glória ao Senhor Jesus. Essa foi a mensagem, e se ela falou no seu coração, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você deseja. Repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, porque sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça uma nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo e eu quero te fazer agora um segundo convite, porque aqui nesse canal nós temos uma playlist com a palavra completa, com a leitura da Bíblia em 365 dias, em um plano onde você vai ouvir na minha voz de Gênesis a Apocalipse. E você é o nosso convidado mais do que especial para vir conosco se alimentar do pão do nosso espírito. Eu fico por aqui, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.